Sexta-feira é o dia D e chega também nesse dia a Madrid uma missão de especialistas da Comissão Europeia para avaliar o Bad Bank que vai então ser criado pelas autoridades espanholas. Fonte de Bruxelas confirma a visita de caráter técnico e diz que não vai haver quaisquer negociações. São temas estes que fazem parte hoje do destaque de quarta-feira e que também são tema para a conversa com Rui Moreira de Carvalho, que é comentador habitual deste Closing Bell, a quem desde já agradeço a presença. Tivemos um final do dia muito aceso em notícias. Começo pelas notícias vindas do outro lado do Atlântico, as minutas da Reserva Federal Norte-Americana, em que vem indiciar que podem haver novos estímulos à economia norte-americana. Muito obrigado, Patrícia. Boa tarde. Os novos estímulos, sendo feitos com moeda, têm sempre um momento transitório. Eles sendo vindo, digamos, da economia real, da competitividade das empresas, tendem a ser mais estruturais. Estes estímulos são baseados fundamentalmente na emissão de moeda, o quantitative easing, né? No controle da inflação, anda um bocadito à volta disto, digamos, não há muito mais a fazer. Por isso é que o peso mais importante, e vemos que logo a seguir isto vai dar em vazio, vê-se a nível das exportações, a nível da concorrência internacional. Esses são mais fortes e esse eu acho que a Europa tem tido uma resposta diferente daquela que os Estados Unidos estão a encontrar para ultrapassar a crise de 2008, que no fundo foi o ponto de nascimento disto tudo, não é? Mas será tão a forma correta? Por exemplo, a Fed diz que vai manter a taxa de juros perto dos zero até final de 2014. Mário Draghi, vamos em sucessivas descidas e espera-se que aconteça o mesmo também na próxima reunião do BCE, 6 de setembro. Poderá ser o caminho correto? O caminho correto vai-se ver daqui a um tempo qual dos modelos teve mais sucesso. O modelo americano tem sido promover dívida. Enquanto houver quem compre essa dívida, é possível de ser colocado no mercado, enfim. Mas a pergunta é até quanto é que se consegue vender dívida? Essa foi a causa da crise de 2008. Foi a emissão de dívida que, no fundo, é a confiança de pessoas, que é quanto é que isto vale? Vale 10 euros ou vale 1 euro? Se eu conseguir vender por 10, não vendo por 1. O problema é quando eu desconfio que ela não vale 10 e quero os meus 10 de volta, aos meus 9 que investi e acabo por não ter. Aconteceu na base de toda esta crise. Esse modelo também foi utilizado no Japão e demorou mais do que uma década, desde os anos 80, que eles promoveram, inclusive, taxas de juros negativas. E foi isso que fez o modelo japonês crescer mais do que cresceu, que foi uma média de entre 1 a 2%, entre 0% e 1% neste período de tempo, não foi. Portanto, a Inglaterra também está a seguir o mesmo modelo, mas é um modelo de quem pode emitir moeda e de quem é um Estado soberano. A Europa é um conjunto de Estados, estamos a falar de 17 Estados, tem outra dificuldade, porque cada economia nacional tem processos de resposta diferentes e, portanto, está a escolher outro modelo. Vamos ver, no final, qual deles é que tem mais sucesso. Neste momento ainda é uma incógnita. É uma incógnita, mas aparece uma coisa que é interessante. Neste relatório do Eurostat da semana passada, a balança comercial europeia atingiu o superávit de recorde desde a formação do euro. Atingiu qualquer coisa como 10,5 mil milhões de euros. Alguém está a comprar... Não, quer dizer que estamos a exportar. Exato, alguém está a comprar produtos. Alguém está a comprar produtos nossos, correto. A moeda depreciou-se, na realidade ela depreciou-se com estes momentos de crise, que falta saber se tem sido promovido ou não, porque também o euro desceu da taxa de referência, como bem disse, de 1 para 0,75%. Mas ao depreciar-se o euro... Tornou mais apetecível os produtos. É uma vantagem competitiva via cambial. Mas este sinal mostra dois indicadores base em qualquer economia. A primeira é a balança comercial, ou seja, se os meus produtos são ou não são comprados lá fora. A segunda tem a ver com a dívida. E esse indicador da posição... dívida líquida europeia, zona euro, está em cerca de 7%. Ou seja, os nossos passivos são 7% maiores que os nossos ativos. Mas a americana são 18%. A inglesa é 12%. Mas o movimento está a ser de queda na Europa? A tendência é de melhoria. Estou a dizer que foi o recorde. Ela subiu qualquer coisa como 4 para 12 mil milhões. Que é o que não acontece nos Estados Unidos, parece que não aprenderam a lição. Não, pode-se dizer assim. Eles também vão ter eleições em dezembro. E, mais uma vez, o que é mais fácil é emitir dívida. Desde que alguém a compre.
voltamos à mesma coisa, eles têm a maior. Eles têm dois aspectos muito relevantes. Primeiro, tem muitos aspectos relevantes. Quantificar era difícil, mas os mais importantes pode ser a capacidade de criar e de vender. Repare, a Apple é um sinal disso. Os iPhones, os iPads, quantos anos têm? 3 anos o iPad, 4 anos o iPhone, 5, 6 anos. Antes disso não existiam. Hoje em dia, já o iPad usual. A capacidade de inovação é relevante, mas depois de saber vender a inovação, isso implica que haja respeito pela propriedade, que haja tribunais que façam valer... Uma estrutura de um país que os Estados país, Unidos já estão... E depois a capacidade de financiamento. Porque quando nós falamos que não temos capacidade de financiamento, a capacidade essencial de financiamento nos Estados Unidos vai do mercado de capitais, ou do mercado obrigacionista. Nós não. Nós tentamos fazer com o pelo do cão, chamado o cão, o banco. Porque nós, dinheiro nosso, nem sequer esse utilizamos. Portanto, são esses modelos de desenvolvimento que fazem, de facto, criar perspectivas de riqueza. Mas a riqueza só se vê quando o que eu produzo alguém o compra. Claro. E a Europa está, e o euro, a sua crise não é pelos seus fundamentos económicos, é essencialmente pelos seus fundamentos sociais ou fundamentos de coesão. Esse é que é o problema que pode vir a acontecer, digamos, a falácia do euro. É que é o caso que muito tem sido discutido como motor para essa falência ou não falência. Há sempre, cada dia, uma nova teoria, que é a Grécia. O caso Bicudo, se assim se pode dizer, e agora uma série de reuniões de António Samaras, o primeiro-ministro grego. Terminou hoje a primeira, com Jean-Claude Juncker, e no final, se por um lado temos um António Samaras mais submisso a dizer que vai cumprir as metas, sem se falar de prolongamento, porque isso já foi remetido para outubro, temos Juncker a dizer esta é a última hipótese, a última oportunidade dada aos gregos. A última hipótese é como um pai a falar com um filho. Vamos ver. Eu vi 3 anos no Brasil, entre 2003 e 2006, e um aspecto mais importante de Moçambique, um deles foi ver o copo meio cheio. O aspecto grego foi relevante para a Europa para mostrar que há modelos diferentes. Nós referimos muito o grego, esquecemos do irlandês e do português. Já podemos entrar nesse lote. Nós já podemos entrar nesse lote. Repare, ontem emitimos dívida abaixo de abril. O custo da emissão de dívida em Portugal... Antes da crise. Da crise. E isto é que são, eu dizia muito bem, são as chamadas tendências. Ou seja, nós começamos a acreditar que é possível. Agora vão surgir notícias de que não vamos cumprir com déficit. É normal. Vem aí a Troika, normalmente nessa altura começam a vir novamente as contas. Não, mas o baixar-se de 7,8 para 4,5 equivale a 3,3. São coisa como 7 mil milhões, que é o orçamento da saúde. Não nos vamos esquecer que muitas vezes as pessoas não fazem essas contas, veem percentagens e não sabem qual é o valor real. E realmente, como dizia, é o valor do orçamento da saúde. É muito dinheiro. Não, as pessoas nunca fazem. A tendência é toma o meu cartão. Toma o meu cartão, telefona-me, toma o meu cartão, paga conta, toma o meu cartão, resolve a vida. Quando eu era jovem, não havia cartões de crédito. Jovem, falar de 20 anos, não havia cartões de crédito, eu não os tinha. E quando surgiram em nichos de mercado muito específicos, que eu não me incluía nesse nicho de mercado, não havia cartões de telefone celulares, eu tinha que fixar números de telefone das pessoas, eu tinha que fixar o número da porta, as moradas. Isso era uma cultura diferente de... Era época. Era época. E as pessoas, por isso, também davam mais valor aos números, ao dinheiro? Tínhamos a necessidade. E eu, se puder tratar mal uma pessoa, a tendência humana é tratá-la mal. Eu sou obrigado a adaptar-me ao meio ambiente. Darwin já dizia isso, não é? Se numa relação você puser regras bem claras, que é, se tu não abris a porta do carro, eu não entro no teu carro, eu vou ser obrigado a abrir a porta do carro para a Patrícia entrar no carro que eu quero transportar. E estas questões mais explícitas ou menos explícitas, ou seja, mais tácitas ou mais explícitas, são interiorizadas. Eu lembro-me de um chefe que, foi o Dr. Luís Palha da Silva, que trabalhava com ele e precisei ligar para a casa dele, esqueci-me o telefone dele. E no dia a seguir ele disse, mas não ligaste porquê? Esqueci-me o telefone. Esqueci este telefone. Eu ainda hoje sei o número de cor da casa onde eu morava há 20 anos. Valeu o grito dele, que foi, esqueceste o meu número. Portanto, isto passando para o caso grego, vamos ver se agora com este grito, ou não é um grito da Europa a dizer tem que cumprir? A questão é se eles vão conseguir cumprir. Eles têm que cumprir, porque os europeus não se sentem à vontade
voltar a ser solidários com quem não faz. Repare, nós vamos ter um esforço complementar àquilo que estamos a ter. Sente-se o esforço em todas as pessoas. Nós sentimos nas lojas que vemos desocupadas, nos familiares que vemos desempregados, no nosso corte de despesas, na sobremesa, no café, por aqui fora. E quando sentimos que o outro lado não está a fazer o mesmo. O exemplo nós podemos dar em termos nacionais. A solidariedade que o português do continente tem com o português das ilhas. No caso concreto foi a Madeira e agora os Açores. E sentimos, mas que graça tem eles não estarem a cumprir com as regras. Repare, e estamos a falar connosco. Os portugueses, mesma religião, mesma língua, mesma cultura. Agora, como é que os alemães olham para os outros? Como é que nós olhamos para os gregos? Nós, portugueses, como é que olhamos para os gregos? E depois aqui não é só uma questão de solidariedade. Que esta é, podemos passar o cheque e acabar a festa. É uma questão de futuro. É que se nós não tivermos as questões das balanças, dos saldos excedentários de exportações, nós não vamos conseguir vender produtos e não vamos conseguir captar crédito. Que isto é que é relevante para o nosso futuro. É que, em rigor, o mundo tende a acreditar pouco nos europeus enquanto unidade política homogénea. Nós temos demografia invertida, ou seja, nós não temos filhos, nós temos fim de semana ingleses, os africanos ou os asiáticos não o têm, nós temos níveis de consumo que não como a sobremesa não me apetece, não como a sopa não me apetece, eles lá querem ao menos comer uma sopa ou uma sobremesa. Portanto, são estas dicotomias ou estas diferenças que fazem termos que repensar se o nosso modelo de desenvolvimento está adaptado à criação de riqueza atual dos europeus, ou seja, do Ocidente, do Atlântico Norte. Reformulou-se agora o ponto base destas reuniões. Antes dizia-se, começou-se a pensar que seria a altura para António Samaras pedir mais 2 anos de programa de ajustamento. Depois Patrícia, foi, ele está a pedi-lo. mas não oficialmente, porque antes já se remeteu as decisões para outubro, depois da avaliação da Troika. Quase foi um recado. Não. Essas coisas são feitas no local certo. Se eu, em público, chamar a atenção de algo que custa, como é que vai ser a reação do próprio povo? É preciso ver que a Holanda vai ter eleições agora no mês de setembro. A Alemanha vai ter eleições no final do ano. E, portanto, esses governantes têm que ter... Primeiro têm que ganhar as eleições para continuar governantes. E depois têm que ter noção clara do que é que se faz. Portanto, a diplomacia é feita com serenidade, no tempo certo, na forma certa e no local correto. E esse não é na praça pública, seguramente. Aquela sessão que nós assistimos quando foi a negociação com a Troika entre o Dr. Eduardo Catroga e o altura ministro, em que entravam às 9 câmaras em direto e ia começar a negociação. Isto é um espetáculo, isto não ia levar a lado nenhum, que não levou, aquilo foi uma brincadeira, não é? Portanto, isto tem que ser feito e deve ser feito. E deve ser feito em contínuo, de forma a que os resultados não sejam humilhantes para ninguém. Mas pensa que vai mesmo ser concedido à Grécia mais 2 anos, como diz o António Samaras, para respirar? Eles não têm alternativa, eles têm que ter esse ganho de tempo. Esse ganho de tempo, a não ser que houvesse uma frase diabólica, que era nós não queremos cumprir, que era o que dizia o Partido Syriza, que se ganhasse as eleições, repare, e duvido que ele tenha querido ganhar as eleições. Ele ficou no melhor lugar, que foi o segundo lugar ali, e tanto que não quis entrar para o governo. Portanto, se tivessem assumido isso, estavam a fazer o custo que nós temos de que os gregos saiam da Europa, nesta etapa ainda pode ser superior ao custo de o manter. Temos todos é que ter a face de pé, que é estamos a tentar cumprir e vamos tentar cumprir, porque até agora diziam que estamos a tentar cumprir, mas não acreditavam no que estavam a cumprir. Uma coisa era o discurso oficial, outra coisa era o discurso oficioso. Repare, o modelo, se me é possível fazer uma analogia, o modelo grego foi quase o modelo que seguiu Espanha em tom muito mais pequeno. A primeira coisa que ele fez quando ganhou as eleições de Rajoy foi dizer não vou cumprir. Repare, estamos a falar de 65... Ele armou logo a Europa naquela... Estamos a falar de 65 mil milhões, ele já fez 40 mais 65 mil, ou seja, já ultrapassou aquilo que ele teria que cumprir com déficit. A outra parte era, quando é preciso anunciar medidas, ele não anuncia, estava a ver a Espanha jogar a final, não é? Portanto, ou seja, não está no sítio certo a dar as medidas e está-se a perceber que há um tiboteante, há todo um processo que Espanha poderia ter evitado,
porque tinha condições e tem condições para o fazer. E não o fez. Isso tem consequências. Portanto, enquanto nós temos uma atitude muito mais draconiana, muito mais eu vou cumprir, muito mais aquele aluno que diz eu sou uma reta, vou cumprir, sabendo bem que tecnicamente baixar o déficit 7,9 para 4,5 é praticamente impossível. Agora, vamos tentar fazer isso. Os bastidores a toda a discussão. Claro, e publicamente assumir que se está a tentar cumprir, e essas consequências pode ter um peso negativo no curto prazo, mas até nos operadores económicos ele tem peso interessante. Temos vindo os leilões, que também já falou, os leilões e das empresas, Portugal, e também das próprias empresas. E das próprias empresas, porque não está, o pior que pode acontecer é você estar a contar, trabalha numa instituição privada, estar a contar com o seu subsídio de Natal e de repente não o ter. Alguns tiveram essa experiência. Que é má. Pois, é preferível eu saber que não vou ter para o ano e ajusto o meu rendimento disponível. Do que ser uma surpresa. O problema é ser uma surpresa. Por isso as empresas até estão a conseguir financiamento e por isso são bons sinais, apesar de tudo. As empresas... A questão do financiamento também é uma questão correta, pertinente, mas muitas vezes mal explicada, porque a questão do financiamento que está a haver para as grandes empresas está a ser essencialmente para o revolving da dívida. O que é que está a acontecer? As empresas, pela sua dimensão, financiavam-se fora do mercado português, financiavam-se fora da Europa, fora de Portugal. Neste momento, devido ao rating da República, é o chamado lixo, elas não conseguem financiamento. E você tinha dois cenários. Ou tinha o default, quer dizer, não cumpria com o serviço a dívida, ou então tinha que ter um refinanciamento feito pela Banca Nacional. Sabendo bem que grande parte desse financiamento não tem grande solvência, porque são empresas com grandes dificuldades. Estamos a falar de transporte, estamos a falar da construção civil, estamos a falar, enfim, de processos muito complicados, que temos que pensar onde é que vai ser mais útil, no curto prazo, resolver o problema, os problemas. A segunda questão pertinente é... que projetos estão a aparecer. Porque a maior parte do financiamento que é pedido é para mais do mesmo, que é, no fundo, a construção civil ou obras públicas. E a parte, que não sei se ainda vai tomar ou não, do Bad Bank. Exato, era o que eu iria já a seguir falar, que era na solução do Bad Bank de Espanha, que vai ser aprovada em sexta-feira. Mas o que é um Bad Bank? Um Bad Bank, no fundo, vamos buscar a etimologia inglesa para disfarçar. Tudo que não interessa. É um banco mau. Banco mau. E o banco mau que não interessa, mas muito bem. A Irlanda, através da Agência Nacional de Gestão de Ativos do país, a NAMA, foi criada em 2009. Repare o deadline, em 2009. Precisamente, a semana passada, começou a demolir alguns blocos de apartamentos que não estavam concluídos, que é uma coisa terrível. O que acontece? Ela prefere matar fantasmas do que manter fantasmas. Isto foi feito porque até algumas crianças foram brincar para esses locais que estavam a ficar devolutos e uma delas morreu. E, portanto, a questão toda é que se põe não iria mesmo avançar com isso, que implicava financiamento, preferiu destruir. Então, aí está. Começam-se a destruir blocos de apartamentos em construção, portanto, não estavam concluídos, e estamos a falar de coisa com 1.850 complexos habitacionais. Eu retirei isto dos jornais da Expansão 2. E então, pergunta-se se Espanha também vai acontecer o mesmo. Repare, Portugal não chegou aí. Mas tudo isto demorou 2 anos, entre 2009 e 2011, a ser feito. E passa uma imagem ao chamado mercado de que aqueles imóveis que não prestam estão a ser saneados, estão a ser retirados do mercado. Portanto, tendo menos imóveis, pela lei da oferta e da procura, os que estão disponíveis vão valer mais dinheiro. Ou seja, aquelas medidas que podem parecer mais bizarras, que é manda abaixo aquilo que não presta. Na verdade, pode, no futuro, a longo prazo. Podem ser, até mesmo a médio prazo, podem ser interessantes porque você reverte o momento que é procura o interesse, porque deixa de haver excedentes. Deixa de haver excedentes e os preços, com o tempo, ficam maus. Porque... E a lei da procura e da oferta, assim o diz, havendo menos... E essa questão dos bad banks é muito pertinente e para vermos aquilo que a banca portuguesa conseguiu não fazer. Porque, em rigor, nunca se pôs em Portugal... Nunca essa questão, também porque os problemas de Irlanda e Espanha são semelhantes, é uma crise mais de bancos, é uma crise mais que não também foi de a nossa, mas a nossa foi da economia. Foi da própria economia com... Lá foi o sistema financeiro que puxou a economia, porque no fundo não financia... Os irlandeses e o espanhol é que pode ser comparado em termos de casos. O nosso caso foi do processo
do sistema económico que chama a banca, quando a banca foi chamada, a meter 40 mil milhões na dívida pública. Se deu pelos a parte toda. Agora, os bad bank é um processo que deve ser acompanhado com muito interesse, porque até para nós, se for pensado em resolver coisas rapidamente, porque nós não podemos replicar o modelo japonês, que demorou aqueles anos todos, que era aquilo no fundo começava do Fed, que era taxa de juros baixa, mas ficava ali tudo parado. E o pior que se pode ter expectativa, você, como operadora económica, é que não vou comprar casa porque elas ainda vão baixar de preço. E também já temos muitos bancos a queixarem-se com a falência também de muitas construtoras e os dados da construção também sendo divulgados e muitas em dificuldades. Mas os bancos aí fazem parte do problema. Que estão a ganhar todo um manancial de imóveis dentro dessa lógica que não sabem muito o que fazer. Mas o problema vai ser um problema dos bancos. Este está resolvido porque está encontrado a solução. O problema todo é aquele que fica na parte dúbia, que é você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer e começa a haver muitas casas à venda, começa a haver blocos por acabar, começa a haver empresas que não pagam nem despagam. Como é que um namorado que anda 10 anos a namorar e nunca mais desempata? E há sempre aquela, pode ser que isto vai ainda resolver, que vai dar a volta, é isso. E neste momento, pelo menos Irlanda disse logo, não vai dar, não vale a pena. Não vai dar, vamos mandar abaixo e resolver o problema. Como é que no meio disto tudo ainda temos mensagens do primeiro-ministro francês a dizer que vai haver reunião de François Hollande com Angela Merkel, a dizer que não desiste de impulsionar o crescimento económico? Ainda há possibilidade, estamos a discutir de ajudas, há possibilidade de continuar nesta linha de pensamento francês? Não, mas o discurso é correto. O discurso é correto. Só pelo crescimento económico é que vamos fazer emprego. Portanto, repare que o nosso plano de estabilidade e crescimento chamava-se plano de estabilidade e competitividade. Portanto, só pela competitividade é que nós conseguimos criar emprego. A Patrícia está aí porque, de facto, consegue provar que tem captação da audiência, senão, naturalmente, tinha sido já dispensada. Está correto. Agora, falta entender é o modelo de chegar lá. Você tem vários modelos. Um modelo é você estudar para ter sucesso. Outra questão é você ser um bom comercial. Repara, estudar também tem que ser um bom comercial, mas conseguir vender o Champalimbor não acabou nenhum curso. O Samuel Cabrera não acabou nenhum curso. Não tem que ser um doutor para ser um homem de sucesso. Agora, o modelo é que são diferentes. E o que pode estar a sugerir, nomeadamente o Hollande, foi mais um discurso para ganhar eleições. E agora, o que é que está a acontecer na prática? Esta parte é que vamos ver as consequências, nomeadamente medidas que estão a ser tomadas. As consequências vai-se ver a médio prazo, não se vê hoje. Por exemplo, a França emitiu dívida hoje, a França e a Alemanha... E tiveram o sucesso. Juros, portanto, ou seja, o mercado confia que os problemas se vão resolver, nomeadamente com a Alemanha. Eu estou mais cético que esse mercado, porque entendo, por exemplo, baixar impostos ou baixar numa fase em que eles têm um problema de déficit terrível, têm um problema de dívida astronómica. Estamos a falar dos impostos sobre combustíveis. Não é por aí que você vai resolver o problema, porque aquilo tem pontos críticos. Por isso poderá não ser o caminho correto. Ou poderá ser, se ele tiver razão, naturalmente... Damos-lhe a mão à palmatória, claro, vamos todos segui-lo. Claro, agora, numa fase em que você tem de pagar despesas, em que você tem de pagar compromissos, ou reduzir os impostos, você pode pôr em causa a questão da sobrevivência no curto prazo. Repare, não é possível o Ocidente viver sem captar investimento estrangeiro. E investimento estrangeiro, estamos a falar de dinheiro e de pessoas. E então, para isso, tem que baixar impostos. Portanto, não temos alternativa. Agora, qual é que é o timing correto? Por exemplo, o nosso caso de Portugal, eu penso que tem que começar já em 2013, 13 cortado, 2014, a baixar impostos. Porque se não baixar, começamos a passar para o mercado informal e este é muito complicado porque a reversão ao mercado formal, ao mercado controlado... Depois de ganhos adquiridos, voltar ao normal não são de ganhos adquiridos, é que você é mesmo posto fora do sistema. É que, por exemplo, porquê é que as empresas PME muitas vezes não são financiadas? Porque elas não têm contabilidade organizada. Como é que você chega a um banco e diz, eu quero financiar? Não tem que comprovar a sua solvência. É que o dinheiro do banco não é o dinheiro do Estado, é o dinheiro dos depositantes. E este é que é o engano, digamos, de muita discussão política, é que pensamos que o dinheiro dos bancos é dos seus administradores ou é do governo. Não. O dinheiro é dos depositantes, que, em última instância, se é mal aplicado, eles perdem-no. Por isso é que se dá a corrida aos bancos. A corrida aos bancos é quando os depositantes confiam que vão ter que perder o dinheiro. Ora, felizmente em Portugal isso não aconteceu.
E não está a acontecer. Porquê? Porque confiamos que está a ter uma gestão cuidadosa. E vamos ver se isso continua a acontecer e se nunca acontecerá. E vamos esperar então pelos próximos desenvolvimentos da Europa e também toda a questão económica. Muito obrigada, Rui Moreira de Carvalho, por estar presente neste Closing Bell. Muito obrigado, Patrícia.